Povo de Deus, tudo bem? Tudo na paz? E aí, como estamos? Vivendo aí já essa primeira quinzena, quando a quarentena foi estabelecida aqui no nosso estado. Estamos aí nos adaptando a essa agenda de não fazer muita coisa. E diante disso, muitos desafios têm vindo. Na aula de hoje, nessa escola bíblica sabática, nós vamos continuar falando sobre os desafios da vida cristã. No sábado passado, nós falamos sobre santidade, correto? Quando o apóstolo Pedro fala da importância de sermos santos, ele nos chama a ser santos como Deus é santo, e nesse chamamento, nesse convite, temos a plena certeza de que nós somos capacitados pelo Senhor para vivermos essa santidade. E estamos usando como pano de fundo todo esse ambiente novo para todos nós, do coronavírus, do que está acontecendo nas nações, do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no estado e na nossa cidade, correto? Com as decisões dessa última semana da prefeitura, do fechar o comércio, as ruas estão desertas. E nós estamos nos acostumando com isso. Parece que todo dia é feriado, parece que todo dia é domingo, e a gente nem sabe que dia é direito. E nesses dias, como é que você está vivendo aí dentro da sua casa, né? Talvez sozinho, se você morar sozinho, se você é casado, e como é que está o seu esposo, a sua esposa, se você vive com os filhos, se tem netos no negócio, sobrinhos, agregados, cachorro, papagaio, enfim. Tudo isso está nos ensinando muitas coisas. E na lição de hoje fala sobre testemunho, é a lição número 6, quando a gente vai trabalhar o capítulo 2 e o capítulo 3 de 1 Pedro. Cartas pastorais, como eu falei na última aula, escritas lá pelo ano 62 depois de Cristo. Então tudo envolve a nossa vida, tudo envolve a nossa vida cristã, tudo envolve os acontecimentos à nossa volta. Então, tudo que a gente está vendo nesse período tem servido de testemunho. Testemunho do que um vírus, uma epidemia, uma pandemia pode fazer com uma família, pode fazer com uma empresa, pode fazer com um país, uma nação. É algo que nós estamos vendo. A palavra testemunho, ela é interessante e sempre dou explicações sobre a origem. Nós temos uma origem tanto do latim como também do grego, no caso como cristãos, que é testemunhare ou testemunho. E dentro desse contexto do testemunhare, de testes, de atestar, essa palavra tes envolve também o sentido de uma terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? É aquela que vê um evento acontecer, que envolve pelo menos duas outras, e ela então afirma, tentando de uma forma imparcial, relatar o que aconteceu. Então nós podemos ser testemunhas oculares de alguma coisa e sermos um instrumento, atores de um evento e ajudar a elucidar uma situação. Então, quando nós pensamos em testemunho como esse sentido, estamos vendo e acreditando no testemunho de médicos, estamos acreditando no testemunho de enfermeiros, infectologistas, biomédicos, cientistas, que estão trabalhando nesse ambiente bem severo que a gente está vendo e acreditando na palavra deles. Nesse íntere aí de conversas laterais, nós encontramos aqueles que dão pitaco em tudo, aqueles que sabem de tudo, aqueles que não acreditam em nada, dos políticos que concordam com o testemunho dos médicos, outros não concordam. Estamos vivendo aí, testemunhando um governo
que não está alinhado. O presidente fala uma coisa, o vice-presidente fala outra, os governadores falam outra, alguns prefeitos. Então a gente vê o testemunho, as ações também, a prática de várias pessoas dentro dos seus níveis de competências, um tanto quanto estranhos ao protocolo do que nós estamos vivendo. Essa semana mesmo eu precisei ir para Guapimirim e precisei entrar ali por Parada Modelo, quem conhece aquela região, e ele já tinha um bloqueio, você está impedido de entrar na cidade dependendo de onde você veio, o que você vai fazer. E aí os especialistas da parte jurídica testemunham que isso não pode ser feito. Outros vão dizer que o prefeito, que é o dono da cidade, ele pode proteger ali o seu rebanho. E nós, do povo, que somos pessoas leigas, ficamos às vezes para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Então, nos dias de hoje, precisamos ter sabedoria para saber se o testemunho que as pessoas estão dando é correto. E nesse arraial todo aí, tem os profetas da desgraça, tem aqueles que querem se aproveitar do evento. Então, cuidado com os vídeos que você vê, se é pastor, né, é missionário, se é presbítero, né, outros títulos que nós temos por aí, de pessoas que estão falando aquilo que a gente está cansado de falar a vida toda. Que Deus é soberano, que nós vamos aprender com tudo isso, que a igreja vai viver um novo momento. As palavras são repetidas e a história é cíclica. E a igreja de Jesus passou por vários momentos na sua caminhada aqui na terra. Aí entra o outro significado de testemunho no grego, que é mártir, que vem a palavra martírio, sofrimento. Então, o povo de Deus, e o apóstolo Pedro fala sobre ser peregrino e forasteiro, ele sofre, ele se torna mártir por causa do amor a Cristo. Mas, puxando para o contexto hoje, nós estamos vendo muitos mártires no combate a essa pandemia. Já morreram dezenas de médicos, enfermeiros, outras pessoas que estão envolvidas nesse combate. Só na Itália foram mais de 30 padres que morreram envolvidos em cenários de ajuda. Correto? Nós vamos ver também outros tipos de profissionais que estão dando um testemunho de coragem para salvar outras vidas. Na nossa realidade da lição, se você estudou, e eu espero que o seu testemunho como aluno seja sincero, é necessário que nós aprendamos sempre que Deus tem nos ensinado e nós precisamos entender o significado do testemunho cristão. Nós precisamos compreender que ele tem uma finalidade, e a gente vai trabalhar sobre isso aqui hoje, e também, irmãos, fazer isso. Então, aquilo que a gente sempre fala sobre teoria e prática. Tudo isso que está acontecendo no mundo é novidade para muitos de nós. Então, alguns acertam mais, outros erram mais, todo mundo está tentando acertar e nós precisamos buscar isso com paciência também. Quando nós lemos os dois capítulos, né, o capítulo 2 e o 3, o apóstolo Pedro vai falar sobre malícia, que não deve fazer mais parte como testemunho da nossa vida. As murmurações também não, que nós devemos buscar, tomar cuidado, melhor dizendo, com o leite que é falsificado, tomar cuidado com ele e tomar aquele que não é falsificado. Ele fala sobre nós sermos as pedras vivas no edifício que Deus está criando. E fala sobre um texto que nós conhecemos muito, do capítulo 2, versículo 9, que nós somos a geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido por Deus.
Então, mais do que nunca, irmãos, nesse cenário que a gente vive hoje, que nós não estamos nos reunindo num lugar que nós chamamos de templo, e a gente sabe que não é, porque nós somos o templo do Espírito Santo, isso está na palavra de Deus quando diz que o sacerdócio, nós somos o sacerdócio real. Eu não sou sacerdote porque eu sou pastor. O pastorado é um dom para poder cuidar do rebanho. Eu sou sacerdote porque eu faço parte dessa geração eleita, como você que me ouve também. Então, cuidado com alguns líderes religiosos com títulos muito pomposos que não acreditam nisso, porque dentro de tudo que eu tenho falado para os irmãos, muitos líderes ainda estão dizendo para irem para as igrejas, e agora teve esse decreto dado pelo presidente permitindo que as instituições, os cultos religiosos aconteçam, quer sejam eles protestantes, católicos, espíritas, afrodescendentes, não importa. Agora, o Ministério da Saúde diz que o testemunho do Ministério da Saúde é que a gente tem que evitar as aglomerações. Então nós somos o sacerdócio, então estamos em casa. Não precisamos ir a templo nenhum. E aí a gente aprende um com o outro mesmo virtualmente. E a tecnologia já faz parte da história da comunicação e da igreja há muito tempo. Primeiro foi o rádio, depois veio a televisão e agora a internet, que se multiplicou nas redes sociais com esse aparelhinho que nós temos aí, que é o celular. Ele então fala de forma muito importante nisso. No capítulo 3 ele fala sobre as autoridades, a submissão mútua entre as pessoas, a simplicidade da nossa vida. Aí ele vai falar sobre marido, vai falar sobre esposa, sobre pai, sobre filho. Ele vai falar sobre os papéis que nós desempenhamos na sociedade, que nós testemunhamos todos os dias, dando exemplo, mostrando para as pessoas e ensinando da melhor forma que devemos fazê-lo. Ele fala também que nós somos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então eu e você vivemos na luz. Se vivemos na luz, precisamos testemunhar da luz. Então, irmãos, nesse dia que nós estudamos um pouco mais sobre a palavra de Deus, como peregrinos, algumas perguntas vêm para a gente. O que vem a ser um testemunho cristão? Quem deve testemunhar? Onde devemos testemunhar ou atuar? Quando devemos agir? E como podemos desenvolver essa tarefa? Perguntas que eu e você sabemos já há muito tempo, que estão guardadas no nosso coração, mas a gente sabe que é difícil também. Passamos por lutas, por dificuldades. Como eu tenho pontuado, e na última mensagem, falando sobre Jesus no deserto, Jesus dando testemunho de conhecer a palavra escrita por ele ser a palavra encarnada, e dizer para Satanás o que era verdadeiramente ser o Filho de Deus. Nós, como filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo, precisamos também viver pela palavra, e sabemos que os desafios são grandes. Quando nós olhamos para nossa lição aqui, o autor nos convida, ele fala sobre a questão da atitude ética e bíblica. Ele fala que são em todos os lugares, irmãos. Nós testemunhamos em todo o tempo. Começando dentro de casa, indo para o trabalho, na faculdade, na escola, no trânsito, em todos os lugares. Tem dias que nós nos sentimos mais vitoriosos e com um testemunho mais poderoso da cristandade. Tem dia que parece que quase que nos tornamos descrentes e voltamos para as trevas diante de alguns cenários tão caóticos que surgem à nossa volta. Mas nós não podemos nunca desistir, porque a perseverança é um testemunho, é uma marca da vida dos cristãos. Então o apóstolo Pedro nos chama a esse viver. Quando no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Então,
é um testemunho de esperança. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre esperança, nós precisamos falar sobre amor, sobre paz, sobre eternidade. Já falei em outro momento e repito aqui, após todo esse ciclo que estamos vivendo, eu creio que nós vamos viver um avivamento, que muitas pessoas vão buscar a Deus, porque muita coisa vai perder o sentido. Agora, nós sabemos que viver o momento, ele é muito desafiador. Fazer a leitura da história depois é sempre importante, mas os fatos aconteceram. E mesmo assim, tem várias linhas de interpretações nesse processo. Então o apóstolo Pedro nos fala isso, sempre preparados. É difícil, a gente sabe, mas a gente tem que, como crentes em Cristo Jesus, entender que o nosso testemunho é importante, ele é na vida prática. E aí vem uma pergunta, você já levou alguém a Cristo por causa do seu testemunho de fé? Alguém que buscou Jesus e disse para você, olha, hoje eu estou andando por Jesus, Jesus me salvou, mas você foi a pessoa que me ajudou a dar o primeiro passo. Lembra aí. Ou vice-versa. Lembra do testemunho de alguém que fez com que você desse o primeiro passo. Talvez tenha sido seu pai, sua mãe, um colega de trabalho, alguém na faculdade. Não sabemos, mas você sabe, cada um de nós tem uma história muito bonita de fé. Então, vale a pena a gente pensar nisso hoje. E pensar com o coração sempre limpo, entendendo que somos verdadeiras testemunhas. Nós, irmãos, não podemos ser cristãos fake news. Já perceberam com tudo isso como tem pessoas que dão falsos testemunhos, escrevem coisas erradas, filmagens erradas, usando o nome das pessoas, em tempos diferentes. Alguém deu uma entrevista lá em janeiro, aí alguém vai e requenta a notícia, né, e se publica novamente agora em março. As edições nas filmagens, nas palavras das pessoas. Temos um jornalismo de sensacionalismo, temos um jornalismo que busca a verdade, temos um jornalismo que busca a denúncia, mas é interessante como é que as pessoas publicam coisas mentirosas e dando um testemunho completamente equivocado. Quando Jesus, irmão, sobe aos céus e diz para que o povo ficasse em Jerusalém, porque o Espírito Santo ia descer no dia de Pentecostes, não é isso? O texto diz que nós seríamos testemunhos, e ser-me-eis testemunhos. Aí vai em Samaria, não é isso? Jerusalém, até os confins da terra. Eu e você temos essa missão. E, como testemunhas de quem? De Jesus, vamos seguindo. Vale ressaltar que no dia de hoje, voltando ao significado da perseguição, muitas pessoas estão sofrendo, mesmo no século XXI, onde o evangelho não é permitido, não temos a liberdade de expressar a nossa fé. Agora, irmãos, pensando em dois aspectos também, quando a gente pensa na evangelização, a gente pensa no nosso testemunho, que é para levar a boa notícia para alguém, os dois níveis de responsabilidade, individual e coletivo. Aí me permita voltar ao contexto que estamos. Nós temos que tomar cuidado com o coronavírus, de forma individual, fazendo o quê? Mantendo a boa higiene, que bom, né? Tomar banho todo dia é bom, lavando as mãos com maior presteza, né? Usar o álcool gel, lavar as roupas logo que são contaminadas, ao tossir ou espirrar. Isso é um testemunho de responsabilidade sanitária individual. Temos então nossa responsabilidade coletiva como igreja. Aí fica a pergunta, diante de tantas discussões, as pessoas que querem ir para os templos adorar e clamar ao Senhor, elas estão dando um testemunho de fé ou não? As pessoas que estão ficando em casa com obediência, cuidado e prudência, estão dando testemunho de fé ou não? Faz você o juízo de valor. Então, nós precisamos pensar coletivamente como igreja, e eu acho que nós cristãos hoje precisamos
tomar muito cuidado com o que a gente fala nas redes sociais. Se você tem rede social, Facebook, Instagram, cuidado com o que você fala, publica. Cuidado para você não ir na onda de quem é de direita, de esquerda. Nós seguimos a Jesus e nós precisamos ter discernimento acerca dessas coisas. Lembrando, queridos, que muitos acontecimentos de tudo isso, sem dúvida, afetarão as pessoas mais fracas, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos saúde, as pessoas que têm menos recursos. Agora, no testemunho coletivo, nós não podemos nos aglomerar, porque a gente pode estar contaminando um ao outro. Então a gente sabe que tem pessoas que vão passar pelo coronavírus e nem vão sentir, dependendo do seu grau de saúde. Alguns já vão ter anticorpos, né? Outros, né, assintomáticos, ou seja, ele não vai ter sintomas, ele pode passar. Aqui em casa nós somos 4. Mas de repente eu, sem saber, peguei o coronavírus e posso passar para a Milena, para o Gabriel e para a Rosana. Sem nenhum dolo, uma vez que nós moramos na nossa casa tomando todos os cuidados. Outra coisa é a irresponsabilidade, que às vezes a gente tem visto por aí. Então, irmãos, o aspecto individual e coletivo, ele é importante para nós. Quando nós vamos ainda falando sobre testemunho, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele vai falar sobre nós compartilharmos a nossa fé de forma sincera. Já preguei sobre isso alguns domingos atrás, para que não seja pela capacidade de persuasão humana, mas pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. Tudo isso é testemunho. Como está o seu? E aí, quando nós pensamos em finalidade do testemunho, irmãos, nós estamos em 2 finalidades. Qual é a primeira? Ela é glorificar o nome de Deus. Deus nos criou para glorificar o seu nome. Nós somos a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus. Nós, irmãos, somos aqueles que temos a capacidade de dominar sobre todas as coisas na criação, e assim o fazemos. Não é isso? Estamos dominando sobre o coronavírus, gradativamente. Depois, quando for descoberta toda a sequência genética dele, a vacina virá. Vai ser um domínio disso tudo e lá na frente um testemunho. Mas aí o texto de Mateus 5,16 diz assim, Jesus dizendo assim no Sermão do Monte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós somos chamados pelo Senhor Jesus, chamados por Deus, para através das boas obras, preparadas para nós antes da fundação do mundo, porque a salvação é atemporal, ela é eterna em Cristo, para glorificar aquele que é o dono dessa salvação, que é Deus. Toda boa obra, irmãos, que eu e você fazemos até o dia de hoje, é por causa da ação de Deus em nós. Só por isso. Todos esses gestos que temos visto de solidariedade, de compaixão, de generosidade, de doação, já é alimento, são os alimentos, são os insumos médicos, várias coisas que a gente tem assistido na televisão, nos jornais, nas redes sociais, tudo isso que acontece é fruto da ação de Deus em todos nós. Então, o nosso testemunho glorifica a Deus. Não glorifica a igreja A, B ou C, a denominação assim, assado, o pastor, o missionário, nada disso. Tudo precisa redundar na glória do nome de Deus. Quando nós então queremos botar Deus para o lado, Jesus à margem, correto? O Espírito Santo é um marionetezinho qualquer e nós nos tornamos protagonistas poderosos de tanta coisa, correto? Nós estamos cometendo pecado. Então, temos que glorificar o Senhor. A segunda finalidade, irmãos, é levar a verdade de Cristo Jesus. Está lá em 2 Tessalonicenses, de 1 a 10. Em João 17 também, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, lá no versículos 22 e 23, que se resume o quê? Para que o mundo veja, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, o nosso testemunho é que vai revelar se Jesus veio realmente. Nós temos as Sagradas Escrituras,
mas nós somos, como o apóstolo Pedro diz, as pedras vivas que vamos construindo as paredes desse edifício, cada um de nós, uma pedra viva, que se junta a tantas outras e constrói coisas lindas em nome de Cristo. Então, nós precisamos levar ao mundo, o Espírito Santo é quem convence, mas nós somos instrumentos. Irmãos, nós precisamos, através de gestos simples, despretensiosos muitas vezes, revelarmos a graça do Senhor. Porque o amor de Cristo se revela naquilo que é simples, na singeleza das nossas vidas, nos gestos mais primários. Como embaixadores que somos, precisamos, através do exemplo e das palavras, vivermos e fazermos o melhor. Como eu e você estamos vivendo esse dever, né? No contexto do lar, no contexto do trabalho, escola, igreja, sociedade, contexto civil, talvez mais do que nunca estejamos vivendo aí, dependendo do tamanho da sua família, desafios dentro da sua casa. Essa semana eu vi uma das entrevistas, né? A casa tinha 8 pessoas, né? Tava todo mundo na casa da avó, a mãe, né? Que os filhos moram com ela, aí que tá neto junto, que tá o agregado, no final eram 8, e uma correria danada, todo mundo dentro de casa. Criança pequena, criança um pouquinho maior, né? Essa matriarca lá com os seus 70 anos, que teve a sua vida toda mudada lá, interessante, e sempre levando com bom humor, correto? Muito bom humor. Domingo o pastor Mansur vai falar sobre isso, sobre os conflitos entre as gerações, num trabalho que a gente está fazendo aí para fortalecer aí os nossos irmãos idosos também, que cada dia estão aí nas notícias como o público-alvo mais frágil e precisa se cuidar. Finalizando, irmãos, a nossa reflexão desse estudo, todo o benefício que a gente recebe vem do Senhor e de como nós testemunhamos de Jesus. Quando, através do nosso viver, e Pedro fala sobre isso, que se as pessoas tiverem que falar mal de nós, que falem porque a gente anda na verdade, que elas sejam sempre mentirosas. E se tivermos que sofrer perseguições por causa do nome de Jesus, que assim o façamos. É melhor praticando o bem do que sermos criticados praticando o mal. Queridos, o texto diz aqui pra gente, 1 Pedro 3, 8 e 9. Finalmente, tendes todos vós o mesmo modo de pensar. Mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Então, no estudo de hoje, quando nós falamos da importância de sermos testemunhas, sermos aquelas que estamos observando os acontecimentos, sendo mártires e sofrendo diante de eventos, nós sigamos firmemente esta palavra. Quando ele diz aqui que a gente tem que ter o mesmo parecer, tem um contexto aqui. Nós precisamos ter o mesmo parecer sobre o que, irmãos? Compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. Isso não significa que nós vamos concordar sobre todas as coisas, de forma nenhuma. Até porque Deus nos deu a individualidade também como seres humanos. Só não podemos transformar essa individualidade em individualismo e negar a existência daqueles que estão à nossa volta. Então, quando o apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre esse testemunho, eu e você, mais do que nunca, precisamos continuar firmes neste propósito, glorificando o nome do Senhor, trabalhando para fazer novos discípulos. E aí eu dou um testemunho de um testemunho que abençoou a minha vida. Talvez eu já tenha falado isso na igreja. Mas Deus me chamou para o ministério muito cedo, eu fugi de Deus nesse sentido. Cheguei a entrar no seminário em 92, com 22 anos, mas saí. Várias coisas aconteceram, mas
quando nós estávamos lá na PIB de Copacabana, servindo ao Senhor lá. Em 1996, o pastor Ivo Seitz, que era então o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, ele foi lá em setembro numa campanha de missões e ele deu testemunho da vida dele, como Deus trabalhou no coração dele. Ele queria fazer engenharia, já estava na faculdade de engenharia, mas Deus falou profundamente ao coração dele. E quando ele teve um evento que aconteceu, ele viu que Deus falou com ele de uma forma tão poderosa que ele não poderia deixar de responder positivamente aquele chamado. E naquele dia, no testemunho do pastor, reacendeu a chama do ministério pastoral, a obediência que eu precisaria cumprir, e já se vão 23 anos nessa lida. Então, queridos, que eu e você possamos testemunhar esperança no dia de hoje. Aí dentro da sua casa, como é que estão as coisas? O trabalho agora está meio limitado, escola, faculdade. Nós, como agora, precisamos mais do que nunca, irmãos, vivermos essa dupla cidadania, a cidadania da terra, observando todas as coisas e retendo aquilo que é bom, diante de tantas informações. Hoje, nós somos a sociedade que tem mais informação a cada minuto, de todos os lugares. Só que isso, aparentemente, pode ser bom, mas pode ser ruim também. Porque a gente precisa saber qual é a fonte dessa informação, quem trouxe, ela é verdadeira, ela não é. Então, com cuidado, sabedoria, eu e você precisamos viver e testemunhar do amor do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te fez nova criatura, possa fortalecer o seu coração no dia de hoje, para que ultrapassemos os limites impostos pelas circunstâncias, sempre crendo, irmãos, na soberania de Deus. Perfeito? Continue testemunhando de Cristo em primeiro lugar, do seu amor, da sua graça, da salvação. Continue testemunhando para os seus amigos e dos seus amigos, no contexto de igreja, e juntos a gente vai experimentando tudo que o Senhor preparou para nós. E isso é muito bom. E o texto aqui diz, não é isso? Que ao fazermos isso, nós vamos fazermos o bem, porque para isso fomos chamados, a fim de receber bênção como herança. Deus te abençoe, continue lendo a palavra de Deus durante a semana. Pastor Alex tem publicado a leitura bíblica anual, use o aplicativo online também, aproveite esse tempo e invista na sua vida espiritual, no conhecimento da palavra. E enquanto Deus não permitir e todo esse evento acabar, vamos nos ver, ou pelo menos você vai me ver virtualmente, mas estaremos juntos brevemente, congregando, abraçando, beijando, fazendo aquela farra santa, aquele momento tão gostoso que a gente gosta em nossa igreja. Deus te abençoe, fica na paz.